Eu vou explicar para você a atividade da matemática. Então, lá tem algumas frações, tá? Então, vou ensinar o que é fração. Então, esse círculo aqui seria uma coisa inteira, tá? Um inteiro. Se eu dividir, né, em 4 partes, tá? Ele vai ser um inteiro dividido em 4 partes, tá? E lá na atividade tá pintado algumas partes do inteiro, tá? Eu tô fazendo um exemplo diferente do que tá lá, tá? Então, peguei o inteiro, dividi em 4 partes, pintei 2, tá? E aí tem um espaço assim, ó, do lado da fração, do desenho da fração, que você tem que representar essa fração em números, tá? Então, eu posso representar esse pedaço e esse pedaço desse inteiro em números, tá? Que vai se chamar fração, tá? Então, eu faço da seguinte forma: eu observo o inteiro e vejo em quantas partes ele está dividido, ó. 1, 2, 3, 4. Está dividido em 4, então eu vou colocar o 4 embaixo aqui desse risco, tá? Depois, eu vou ver quantas partes estão pintadas, tá? Então, uma parte pintada, 2 partes pintadas. Então, coloco 2 aqui em cima, tá? Então, toda vez que tiver o desenho da fração e tem que representar e escrever a fração daquela parte pintada, tá? O número de cima é quantas partes eu pintei e o número de baixo, quantas partes foi dividido o inteiro, tá? Então, eu vou fazer um outro exemplo. Então, pode ser bolinha, quadrado, retângulo, tá? Vou fazer um quadrado aqui. A forma do inteiro não interessa, tá? E agora eu vou dividir, ó, em 4 partes. Olha, 1, 2, 3, 4. Vou fazer outro exemplo com mais partes, tá? Vou fazer um retângulo. E vou dividir ele em todas essas partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meu inteiro tá dividido em 8 partes, tá? E você repara, ó, que são sempre partes do mesmo tamanho, tá? Se for uma forma que tiver dividida com um pedaço pequeno e outro grande, por exemplo, já não é fração, tá? Só é fração quando os pedaços são iguais, tá? Então, aqui eu vou pintar um pedacinho, esse pedacinho e mais esse. E vou, né, representar em fração, em números de fração, esses 3 pedacinhos pintados, tá? Então, ele vai ficar assim. O número de baixo, quantas partes foi dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Conta tudo, tá? E em cima eu tenho que colocar quantas partes foram pintadas. 1, 2, 3. Tá? Então, aqui, ó, está representado em números essas 3 partes pintadas de um inteiro, tá? Esses 3 pedacinhos de um inteiro, tá? Então, você vai fazer isso nas atividades, na atividade que eu mandei para hoje, que você vai copiar no caderno de matemática.